Hoje a gente vai continuar falando na nossa disciplina de probabilidade estatística sobre o capítulo 2, que fala sobre estatística descritiva, certo? Bom, na aula passada, na aula de número 3, a gente falou sobre medidas de posição, as medidas que dão uma ideia sobre a região central de um conjunto de dados. E hoje a gente vai continuar falando sobre estatística descritiva do capítulo 2, mas agora falando sobre medidas de dispersão, assimetria e curtose. No início da aula passada, na aula 3, a gente falou sobre essas diferenças dessas medidas. Medidas de posição, o que são, medidas de dispersão, o que são, e de assimetria e curtose, o que são, tá? Então, essa definição já foi dada e agora a gente vai começar a falar sobre medidas de dispersão, assimetria e curtose. Então vamos lá. Então a primeira medida que nós vamos ver se chama variância, tá? E aí nós temos que tomar um cuidado porque nós podemos calcular essa medida de variância tanto para uma população toda como para uma amostra, tá? Vocês têm que relembrar nas aulas passadas a diferença entre população e amostra. População, pessoal, eu vou dar um exemplo bem rápido. Vamos supor que eu tenho uma fazenda com, vamos chutar aí, 5.000 animais, tá? E nessa fazenda, se eu tenho uma característica que eu quero estudar, que eu quero analisar, vamos pegar peso dos animais ao abate. Então eu tenho 5.000 animais, eu precisaria medir o peso ao abate, quando os animais forem ao abate, é lógico, desses 5.000 animais. Então, se eu medir o peso dos 5.000 animais, eu tenho condições de calcular a variância para toda a população, tá? Eu vou usar toda a informação do peso para encontrar essa medida de variabilidade de dispersão chamada variância. Então, se eu tenho acesso, se eu anotei, se eu peguei toda essa informação dos 5.000 animais, eu calculo a variância para a população, que é a formulinha que eu vou apresentar para vocês agora. Porém, se não tenho condições de medir o peso dos 5.000 animais e eu tenha condição de anotar, de ter a informação de um número reduzido de animais, eu não tenho acesso a todos os animais da fazenda, eu não consigo anotar o peso de todos os animais, talvez pela dificuldade, pela mão de obra trabalhosa. Então eu vou trabalhar com amostra. Então vamos supor que desses 5.000 animais eu consigo fazer uma amostragem, que a gente já viu quais são as formas, as técnicas de fazer a amostragem, e a partir dessa amostragem bem feita eu retiro lá 100 animais desses 5.000 animais e consigo mensurar o peso dos 100 animais ao invés dos 5.000 animais, que são totais de animais que eu tenho na fazenda. Então vejam que agora eu estou trabalhando com amostra, eu não tenho acesso ao peso de 5.000 animais. Nesse caso, eu posso calcular a variância também. Não, eu estou falando variância, mas tem outras medidas também, porque tudo começa a partir da variância para medidas de dispersão, tá? Sem a variância, nós não conseguimos calcular outra medida de dispersão ou variabilidade. Tem outras que são menos importantes, mas, tá? Que a gente consegue. Mas das mais importantes, tudo começa com a variância, que é o desvio padrão e o coeficiente de variação. Você tem condição, você tem acesso a um número reduzido de animais, 100 animais, você vai calcular a variância. Você também pode calcular a variância para uma amostra, tá?
E aí tem uma mudança pequena entre a formulinha da variância para a população e a variância para a amostra, tá? Então tem uma diferencinha na formulinha. Então vamos para a definição de variância. Variância é a soma dos quadrados dos desvios de cada observação em relação à média, tá? Dividido pelo número de observações. Então aqui, ó, variância, esse é o símbolo da variância. Qual variância? Da população. Isso aqui a gente comentou nas aulas passadas, as diferenças entre os símbolos usados para medidas de população e para medidas de amostra, tá? O símbolo da variância para população é esse sigma aqui, ó, essa letra grega, tá? Sigma ao quadrado, tá? Que é igual a variância de x, que eu também posso chamar de variância de x, tá? Mas se eu quiser usar o termo simbologia correta, é o sigma ao quadrado para população, tá? Variância da população. Então a formulinha é essa seguinte aqui, ó. É a somatória, a soma, tá, dos desvios, ou seja, de cada observação em relação à média. Então tem que pegar os 5.000 animais da minha fazenda, calcular a média desses 5.000 pesos, né, que eu tenho. Achei o valor da média. Aí depois eu vou pegar cada valor de peso de cada um dos 5.000 animais e descontar da média. Vou achar um valor, elevar ao quadrado. Vou fazer isso para cada peso dos 5.000 animais, tá? Descontar da média e elevar ao quadrado. E no final vou somar todas essas diferenças que é ao quadrado que eu calculei. Dividir pelo número total de animais, que no caso, no exemplo que eu estou falando, seria 5.000, tá? Essa fórmula aqui, ela tem um pouco de dificuldade de ser aplicada, tá? O pessoal desenvolveu essa fórmula e nós chegamos aqui nessa outra fórmula aqui, ó, que é mais fácil, tá, de ser aplicada. Você tem a somatória de x ao quadrado menos, abre parênteses, somatória de x, fecha parênteses, ao quadrado, dividido por n. Resolve essa parte aqui do numerador e depois você divide por n novamente, tá? A diferença, pessoal, aqui dessa forma para essa aqui é que você não tem que ficar fazendo essas contas toda hora. O valor do peso menos a média, o valor do peso menos a média ao quadrado. Tem um jeito mais fácil de você jogar os valores dos pesos, que é o exemplo que eu estou dando agora, de todos os animais na calculadora. E aí a calculadora ela te dá essa somatória de x ao quadrado e ela também te dá essa somatória de x, tá? E aí fica muito mais fácil de você obter esses valores. Joga os valores lá e a calculadora te dá os resultados. Depois eu vou fazer um vídeo ou mostrar um link de um vídeo que ensina a usar a calculadora, tá? Para achar esses valores aqui, tá certo? Qual que é a diferença dessa parte aqui da fórmula para essa aqui, ó? Aqui eu estou falando para vocês fazerem a somatória dos pesos, x é os valores dos resultados da variável que nós estamos dando como exemplo agora peso. Então seria a somatória de cada peso ao quadrado, tá? Então vou pegar o peso de cada animal, elevar ao quadrado e depois somar. Essa é a primeira parte aqui da fórmula. Aqui, pessoal, tome cuidado, que é diferente. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou primeiro pegar os pesos de todos os animais, somar, para depois elevar o resultado ao quadrado. Bem diferente, tá? Então vai dar diferente. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que esse valor aqui da fórmula, tá, vai ser sempre maior do que esse valor aqui, ó, depois de dividido por n, tá? Sempre vai ser essa parte aqui,
sempre vai ser maior que esse valor aqui. E a variância, pessoal, ela não pode ser negativa, tá? Se o resultado for negativo, vocês erraram em alguma coisa, tá? Ou jogar os valores na calculadora, ou então aqui na hora de fazer a conta na fórmula aqui, tá certo? Bom, então dividido por n, sigma ao quadrado e n. Presta atenção, pessoal, que a diferença, isso é formulinha para o conjunto de dados, quando eu forneço para vocês os valores individuais dos 5.000 pesos dos animais da fazenda, tá? Então aí a gente usa essa formulinha aqui para calcular a variância. A diferença que eu vou mostrar para vocês com relação à variância da amostra está aqui, ó, no símbolo usado. Sigma ao quadrado é o símbolo para a variância da população. E aqui, ó, é dividido por n, tá? O total de animais ou de observações que você estudou. Tá joia? Como que é a fórmula para a variância da amostra, então? Vamos ver. Então, pessoal, definição aqui, ó, soma dos quadrados, até aqui é a mesma coisa, ó, soma dos quadrados dos desvios de cada observação em relação à média, tá? Em relação à média dos quadrados, dividido pelo número de observações menos 1. Agora não é só dividido pelo número de observações, é pelo número de observações menos 1, tá? Então tem duas diferenças simples da fórmula da variância da população com a variância da amostra. Na variância da população nós tínhamos sigma ao quadrado. Quando eu quero me referir à variância da amostra, eu uso S ao quadrado. Então se vocês me colocam lá no exercício, na prova, sigma ao quadrado, eu vou entender que vocês estão calculando a variância da população de todos os 5.000 animais, tá? E eu vou entender também, subentender que aqui vocês estão divididos por n, tá? Agora, se vocês colocarem o símbolo de S ao quadrado, eu já vou subentender que vocês estão calculando a variância da amostra e que aqui vocês dividiram por n menos 1. Esse menos 1, pessoal, é como se fosse um ajuste, porque como nós não temos todas as informações dos 5.000 animais, nós temos que fazer um ajuste que é dado por esse menos 1, tá? Para a variância ser corrigida, porque a quantidade de informação usada para calcular a variância é menor, tá? O restante da fórmula não muda, tá? Aqui somatório de x ao quadrado menos, abre parênteses, somatório de x, fecha parênteses ao quadrado, dividido por n. A parte aqui do numerador não muda, o que muda é só aqui, ó, o denominador é n menos 1 e o símbolo, tá? Então, pessoal, eu estou apresentando para vocês os dois casos, variância de população e de amostra, para vocês saberem a diferença. Mas, em geral, e também aqui na nossa disciplina, nós vamos calcular apenas medidas com base em dados amostrais, tá? Então a gente não vai usar, não vai calcular medidas para a população, tá certo? Bom, eu também tenho fórmula de variância da amostra para tabelas de distribuição de frequências, tá? Eu tenho aqui uma formulinha de variância para variável quantitativa discreta e uma formulinha para variável quantitativa contínua. Quando eu estou em tabela de distribuição de frequências, eu tenho que saber qual é o tipo de variável que eu estou estudando para saber qual fórmula que eu vou usar de variância. Quando eu estou trabalhando com conjunto de dados, não tem a necessidade de discriminar que tipo de variável que eu estou usando, tá? Só vai ter uma fórmula. Bom, então variância da amostra, tá? Vai ser o que agora? É o desvio da variável, do resultado da variável, e agora é discreta, né? Então lembrem que nós temos como resultado só valores inteiros e resultados de contagem. Então vou pegar cada resultado, cada valor inteiro lá. Eu já vou ter calculado a média, que nós vimos na aula passada, como calcular a média
de uma tabela de distribuição de frequências, né? Então eu vou ter esse valor já calculado. Então eu vou pegar cada valor da variável da primeira coluna da tabela de distribuição de frequência menos a média ao quadrado vezes a frequência daquele resultado dividido por n-1. Novamente, essa parte aqui é mais difícil de ser aplicada, tá? Então eu vou usar aqui, ó, somatório de xi ao quadrado vezes fi, ou seja, somatório do valor de x do resultado da primeira coluna, tá, pessoal? A primeira coluna lá que nós temos o resultado. Lembram lá de número de moradores? 1, 2, 3, 4 até 9. Então nós vamos pegar aqueles valores ao quadrado vezes a frequência. Isso a gente vai fazer para cada categoria, para cada resultado. E no final a gente vai somar, tá? O símbolo aqui de somatório. Menos, abre parênteses, aqui eu vou fazer a somatória de x vezes fi, ou seja, do valor da variável vezes a frequência. Só que a diferença aqui não tem um quadrado aqui, ó, tá? Eu vou fazer o valor da variável vezes a frequência, depois vou somar tudo e o resultado vou levar ao quadrado. Joia? Tudo isso aqui dividido por n-1. Não se preocupem, pessoal, com a fórmula, porque a fórmula será dada na prova, tá? Então vocês têm que preocupar em saber como usar a fórmula, tá? Que jeito que o que quer dizer isso aqui, ó? O que quer dizer essa outra parte, tá? O que é somatório de x ao quadrado vezes fi? O que é somatório de x vezes fi? É isso que vocês têm que saber, tá? Isso aqui será dado, não tem que se preocupar. Mas tem que saber usar, que eu não vou falar o que é cada um desses itens. Vocês têm que saber. E aqui é para a variável, a formulinha da variável quantitativa contínua. Variância da amostra é igual somatório de PMI ao quadrado vezes FI. Então, em cada classe, nós temos o ponto médio e a frequência absoluta. Nós vamos usar essas duas colunas. Para quê? Por que nós vamos usar essas duas colunas? Nós vamos multiplicar o ponto médio ao quadrado vezes a frequência daquela classe. Vamos fazer isso para cada classe e depois somar. E aqui, ao invés de eu levar ao quadrado, não, eu só vou pegar o valor do ponto médio vezes a frequência, somar tudo e elevar ao quadrado. Final dividido por n-1. Estão vendo? n-1, n-1, s ao quadrado, s ao quadrado. Por quê? Nós vamos trabalhar com variância para amostra, tá? Em dados amostrais. Bom, a outra medida, pessoal, eu vou apresentar para vocês as três medidas primeiro e depois a gente vai partir para os exemplos. A outra medida de dispersão é conhecida como desvio padrão. Desvio padrão. O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Então, eu vou pegar o resultado da variância e tirar a raiz quadrada. É muito simples, tá? A dificuldade, pessoal, nas medidas de dispersão está na variância. É onde eu tenho maior dificuldade para calcular, é a variância. Depois, os demais, desvio padrão e coeficiente de variância, é só substituir na fórmula que vocês encontram o resultado. A fórmula mais elaborada está na variância, que vocês têm que tomar um cuidado maior. Então, desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E vocês vão ver em artigos, pessoal, que artigo científico, em muitos trabalhos, você tem tabelas que são apresentadas com média e desvio padrão, algumas vezes com erro padrão também, mas o mais usado é com desvio padrão, média e desvio padrão. Você não vai ver um artigo científico que só seja apresentado a média na tabela, tá? Por quê? Porque a gente tem que mostrar, além da média, uma medida de posição de tendência central, nós também temos que mostrar como estão dispersos os dados. E aí a medida mais usada para apresentar essa dispersão é o desvio padrão, tá? Então vocês vão ver muito em artigo médias acompanhadas de desvio padrão, tá joia?
Então, eu falei para vocês que o desvio padrão é calculado pela raiz quadrada da variância. Então, se eu estou estudando a população toda, todos os pesos de todos os animais da fazenda, eu uso esse símbolo aqui, ó, só sigma. Por que sigma? Como eu tirei a raiz quadrada de sigma ao quadrado, que é a variância, eu tenho o desvio padrão, que é sigma. Então, sigma, desvio padrão da população, é igual a raiz quadrada de sigma ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada da variância da população. Mas a gente não vai usar essa fórmula aqui. A gente vai usar essa aqui, que é parecida, só muda a simbologia usada. A amostra é dada por dados amostrais, né? Nós temos os pesos lá de 100 animais, não dos 5.000 da fazenda, de toda a fazenda. Então a gente usa esse símbolo S, que é o desvio padrão da amostra, é igual a raiz quadrada da variância da amostra, tá? Então a gente vai usar essa formulinha aqui, variância da amostra é igual a raiz quadrada da variância da amostra. Desvio padrão da amostra é igual a raiz quadrada da variância da amostra, tá? E eu falei para vocês que o desvio padrão é uma das medidas de dispersão mais usadas para mostrar variabilidade dos dados. Por que isso, pessoal? Porque o desvio padrão é a medida de dispersão, uma vez que ela tem a mesma unidade de medida da variável em estudo. Quando a gente calcula a variância, em função de termos elevado os valores ao quadrado, a unidade também passa a ser ao quadrado. Então, se eu estou trabalhando com peso, eu vou ter lá uma variância, o valor de variância, e a unidade que acompanha vai ser quilos ao quadrado. Tá joia? Fica meio difícil de entender essa variabilidade, porque a unidade que eu estou estudando não é a mesma unidade da média. A média vai estar em quilos e a variância vai estar em quilos ao quadrado. Então, por isso que a gente utiliza o desvio padrão, que é um pouco mais fácil de você entender essa dispersão dos dados, porque vai estar na mesma unidade. Você vai tirar a raiz quadrada do valor da variância em quilos ao quadrado, então vai ficar quilos, porque você vai cortar ali o quadrado do quilos na hora de você tirar a raiz, tá? E aí volta a ficar na mesma unidade da variável que você está estudando. Então, na variância estava em quilos ao quadrado, quando eu calculo o desvio padrão, fica em quilos novamente, tá certo? Por isso vale para qualquer variável, tá? Não só peso. Pode ser concentração de colesterol no sangue, miligramas por decilitros de sangue. Então era miligramas por decilitro ao quadrado, você tira a raiz, fica miligramas por decilitro, tá? Pode ser para qualquer variável. Então o que mais usado é o desvio padrão. A outra medida, nós vamos ver essas três variância, desvio padrão e coeficiente de variação, são as três medidas que a gente vai ver para medidas de dispersão, tá? Coeficiente de variação é o seguinte, é uma medida de dispersão relativa, tá? O que significa isso? É a razão entre o desvio padrão e a média multiplicado por 100. Então, a gente vai pegar o desvio padrão daqueles dados, dividir pela média vezes 100. É como se eu estivesse ponderando a minha variabilidade, a minha medida de dispersão em função da média. Tá sendo ali o meu baseline. Ele vai ser dividido pela média para você balancear esse coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação é dado em porcentagem, porque você multiplica por 100. Então, você pega o desvio padrão, divide pela média vezes 100. O resultado que você tem nessa conta aqui, dessa formulinha, vai ser em porcentagem, tá? E essa medida é muito bacana, pessoal, muito importante, porque ela te permite comparar variáveis que tenham unidades de medidas diferentes. Então, se eu quero comparar lá duas variáveis, se eu pego o desvio padrão da variável peso
e pego o desvio padrão da variável concentração de colesterol no sangue, como tem unidades diferentes e os valores são muito diferentes, você não tem como uma ideia de como comparar a variação desses dados, tá? Para essas duas variáveis diferentes. Mas quando você pega o desvio padrão de cada variável e divide pela sua média, você multiplica por 100, você tem em porcentagem o coeficiente de variação, a variação em porcentagem, tá? E aí sim a gente consegue, porque aí não vai ter mais unidades diferentes, né? Vai estar tudo em porcentagem. Aí sim a gente consegue comparar a variação de variáveis diferentes. Aqui eu esqueci de corrigir novamente, pessoal, não é tamanho de ninhada. O exemplo que eu estou usando com vocês é número de moradores, tá? E aqui peso de coelhos, esse está correto. Mas aqui é número de moradores, que é uma variável discreta, e aqui contínua. Eu calculei o coeficiente de variação para número de moradores e coeficiente de variação para peso de coelhos, tá? Fui lá, calculei a média e o desvio padrão para número de moradores, a média e o desvio padrão para peso de coelhos. No final, eu peguei o desvio padrão, dividi pela média, multipliquei por 100. Observe que o coeficiente de variação para número de moradores deu 37,1%. E o coeficiente de variação para peso de coelhos deu 17,7%. Isso está me dizendo que a variável número de moradores, a característica número de moradores, ela é mais dispersa em relação à média do que a variável, a característica peso de coelhos. Então, onde eu tenho uma maior variabilidade, uma maior dispersão, eu tenho uma maior probabilidade de fazer conclusões erradas, tá? Aqui essa medida de coeficiente de variação, ela pode te dar outras informações também. Eu posso ter um artigo lá, vários artigos em que você tem um coeficiente de variação para uma característica de x, tá? O resultado é x, por exemplo, x%. E você vai fazer um experimento parecido, analisando a mesma variável. E o seu coeficiente de variação dá 3x. Isso é um sinal de alerta, pessoal, porque o coeficiente de variação está maior do que o acostumado a ser encontrado nos trabalhos. Então está te dizendo alguma coisa, que você ou está fazendo a medida, a análise, pode ser uma análise em laboratório, de forma errada, ou você mediu de forma errada no campo, né? Ou tem algum dado que pode estar errado, você pode ter digitado errado, pode ter algum animal doente, tá? Isso te dá vários alertas que você tem que voltar e repensar o que pode estar errado. Mas tem características que tem coeficiente de variação alto mesmo, tá? Geralmente são aquelas medidas, aquelas variáveis que são valores muito pequenos. Por exemplo, concentração de vitamina no sangue. Ela é a unidade que a gente encontra, é ppm, é partes por milhões. Então são valores muito pequenos. Geralmente essas variáveis que a mensuração é mais difícil e a quantidade que você encontra é pequena, o coeficiente de variação dessas variáveis é maior. Tá? Vamos supor aí que eu estou medindo vitamina no sangue. O coeficiente de variação costuma ser 40% para cima, tá? Agora é diferente de uma variável que é fácil mensuração e os valores são muito maiores, como o peso, por exemplo. Aí você cai, como aqui é o peso dos coelhos, caiu para 17,7%, tá? Então, tem essas características para dependendo das variáveis. Os valores de coeficiente de variação pode variar de acordo com a característica que você está analisando. De mais difícil de mensuração, valores pequenos, coeficiente de variação maior. Variáveis que são fáceis de mensuração, valores maiores,
coeficiente de variação menor, tá? Então, deixa eu lembrar, acho que tinha um outro detalhe que eu... Bom, mas eu, no andar aí da explicação, eu vou, se eu lembrar, eu falo para vocês. Tá? Então, coeficiente de variação é importante porque te permite comparar duas variáveis diferentes, tá certo? Ah, lembrei, experimentos em laboratórios que você controla muito as condições ambientais, tá? Esses experimentos que tudo é mais controlado em laboratório, geralmente os coeficientes de variação para as variáveis nesse tipo de experimento laboratorial os coeficientes de variação são menores quando comparado a experimentos a campo, tá? Você vai lá medir na fazenda a característica de um animal e tal. Por quê? Quando os animais estão a campo, pode ser plantas também, experimentos agronômicos. Quando os animais estão a campo, você tem muito mais fatores influenciando uma característica, porque existe muita variabilidade dos fatores ambientais nos indivíduos que estão sendo estudados. Então, o coeficiente de variação nesse tipo de amostra que está a campo, as variáveis terão maior coeficiente de variação do que aquelas variáveis medidas em animais ou em plantas em laboratório, que o controle ambiental é bem maior, tá? Era isso que eu queria chamar atenção para vocês, dessa aplicação, dessa importância dessa medida de coeficiente de variação.